Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Paulo Davi. Estamos gravando uma série Repensando a História e especificamente agora repensando a história do Brasil. Quarta-feira passada falamos sobre o Brasil colônia, numa visão geral, e hoje queremos falar sobre o Brasil império. Bom, para nós não perdermos tempo, nós vamos entender que o Brasil império começa, com a independência do Brasil, proclamada por Dom Pedro, no dia 7 de setembro de 1822. Mas isso não foi um ato isolado. Isso é a conclusão de um processo que começa com a chegada da família real para o Brasil em 1808, fugida das guerras napoleônicas. Para quem não se lembra, esse período napoleônico, ele está ligado à Revolução Francesa, depois que a alta burguesia tomou o poder na Revolução, logo depois daquela fase popular. Napoleão, então, vai consolidar o chamado liberalismo burguês e, durante o seu domínio na França, ele vai, evidentemente, entrar em choque com a Inglaterra, que até então era a única nação que tinha feito revolução industrial, que dominava os mercados europeus. E Napoleão, em 1806, decreta o bloqueio continental, ameaçando as nações que não aderissem a esse bloqueio. E o que era esse bloqueio? As nações só poderiam comprar ou vender para a Inglaterra, ele queria comprar e vender para a França, e ele queria com isso isolar a Inglaterra. Bom, sem entrar muito nessa questão, Portugal era profundamente, nessa época, dependente da Inglaterra, não poderia aderir ao bloqueio continental e, sob a ameaça de invasão, a Inglaterra, então, vai transferir a família real para o Brasil, que aqui, ao chegar em 1808, vai abrir os portos do Brasil às nações amigas. O que a Inglaterra quer? A Inglaterra quer transformar o Brasil em um porto que atenda os seus interesses. Ao abrir os portos do Brasil às nações amigas, acaba, então, o que nós chamamos de pacto colonial e inicia o processo de independência, que vai ser completado com a proclamação feita por Dom Pedro I. Bom, é importante que nós saibamos que a família real esteve aqui de 1808 até 1820, quando aconteceu a Revolução Liberal do Porto, que é quando o absolutismo cai em Portugal, e o príncipe regente que aqui estava, e que descontentava muito os portugueses, as cortes portuguesas, foi obrigado a jurar fidelidade à Constituição. Ele seria, a partir de 1820, um monarca constitucional. Essa era uma onda que está ligado ao liberalismo. E essa corte que levou Dom João a assumir esse juramento de ser fiel à Constituição, queria também o retorno da família real para Portugal e acabar o que se chama de inversão brasileira, que foi feita em 1815, com a elevação do Brasil à condição de Reino Unido e sede desse Reino Unido, deixando Portugal, outrora metrópole, agora no papel de coadjuvante. E pressionado pelas cortes, Dom João vai voltar para Portugal, mas ele deixa aqui Dom Pedro. Por quê? Dom João sabia que a separação do Brasil de Portugal era inevitável, porque as cortes queriam recolonizar o Brasil. E as elites brasileiras, que haviam sido beneficiadas com a vinda da família real, não estavam dispostas a voltar à condição de colônia. Mas essas elites também não estavam pretendendo entrar em guerra com Portugal, ou seja, fazer uma guerra de independência, como aconteceu em toda a América Espanhola, como aconteceu nos Estados Unidos, nas colônias inglesas que viraram os Estados Unidos. Havia um grande medo, porque nesse processo de independência da América, que aconteceu justamente nesse período napoleônico,
especialmente porque Napoleão invadiu a Espanha e colocou seu irmão como rei da Espanha. Isso destravou, né, a luta pela independência da América Espanhola. O Haiti havia sido, né, depois dos Estados Unidos, a primeira nação latino-americana a se tornar independente através da luta dos ex-escravos. Então a independência do Haiti levou os ex-escravos ao governo do Haiti. Isso criou um medo, especialmente no Brasil, o medo do haitianismo. Ou seja, porque se o Brasil optasse por lutar, vamos lembrar que os trabalhadores do Brasil eram escravos africanos. Então havia o risco de eles serem armados por uma guerra e depois tomar o poder e derrubar a elite do poder. Esse medo do haitianismo fez com que a nossa elite optasse por uma outra forma de independência, que seria um acordo com Dom Pedro. Ele tomaria a frente do processo, receberia a coroa do Brasil, ou seja, o Brasil, ao contrário das demais nações hispano-americanas, não seria uma república, seria uma monarquia. Mas eles estavam pensando, né, que Dom Pedro iria ser rei, mas não iria governar. Eles tinham aquela visão já de uma monarquia liberal, que estava se espalhando pela Europa. Dom Pedro aceita esse acordo, até convoca a Assembleia Nacional Constituinte, e depois que ele proclama a independência, né, que teve um custo para o Brasil, né, de reconhecimentos, de indenização paga a Portugal, de renovação de tratados com a Inglaterra, que viabilizaria a industrialização do Brasil, e uma série de coisas. Ele manda fechar a Assembleia Constituinte em 1823 e outorga uma Constituição que dava a ele dois poderes. Poder executivo, ou seja, ele reinaria e governaria, e ainda dava um quarto poder, que era o poder moderador, que dava poder a ele de intervir nos demais poderes. Ou seja, ele queria ser um monarca absolutista. É por isso que o primeiro reinado ele vai ser marcado, depois da dissolução da Assembleia Nacional Constituinte, em conflitos entre Dom Pedro e a elite brasileira. Vamos lembrar que a elite pensava de um rei que reinasse, mas não governasse. Ela que queria governar. Dom Pedro, por sua vez, queria todos os poderes. E esse conflito entre Dom Pedro e a elite brasileira vai culminar na abdicação em 1831. Foi um governo desastroso. Entramos numa guerra contra o Uruguai, que se separou do Brasil. Fomos derrotados. Estávamos num período, né, de transição entre a mineração que havia se esgotado no século XVIII e uma economia agrária, né, com vários produtos de exportação, mas nenhum ainda importante. Tudo isso fez com que esse primeiro reinado fosse um desastre. O ponto mais importante é a outorga da Constituição de 1823, uma Constituição, como eu já disse, que dava a Dom Pedro dois poderes e que estabelecia aquela visão liberal, né, que prevaleceu na Revolução Francesa, onde só os ricos votavam, né? Vão lembrar que o liberalismo acabou com o critério de domínio da nobreza e colocou no seu lugar o domínio dos ricos, né? Então, todas as nações que aderiram a esse modelo de liberalismo, né, consolidado por Napoleão, viam a sociedade dividida entre os homens bons, que eram os ricos, e os homens vistos como sem qualificação, que eram os pobres. Então, na Constituição de 1823, você precisava ser rico para poder votar e eleger deputado, senador e tudo mais. E você precisava ser mais rico ainda para ser candidato. Então, essa é a característica dessa Constituição. Com a abdicação de Dom Pedro em 1831 e a menoridade de Dom Pedro II, que tinha 5 anos quando ele abdicou, foi estabelecido, como mandava a própria Constituição de 1823, uma regência trina provisória, que depois virou regência trina permanente. E nós vamos ter uma experiência, depois vai virar a regência una, duas regências unas, numa experiência republicana fracassada, né? O Brasil não estava preparado para a experiência republicana. A figura do imperador, né, naquela visão de
de um poder acima dos poderes, era um elemento importante de coesão daquele império, né? Que o Brasil era um império. Enquanto que a América Espanhola se fragmentou em dezenas de repúblicas, o Brasil manteve, né, por causa da independência feita por Dom Pedro I, todo aquele gigantismo territorial. Mas esse gigantismo territorial entrou em xeque nesse período regencial, né? Porque muitos perceberam que a monarquia, desde a família real ter vindo para o Brasil, quem se beneficiou mesmo foi a elite do Rio de Janeiro, né? Essa elite que controlava o país todo. Esse centralismo que beneficiava a elite, né, do Vale do Paraíba, carioca, foi muito questionado por todas as regiões brasileiras. Nós tivemos revoltas separatistas, revoltas contra o excessivo centralismo, que vai levar, né, ao golpe da maioridade em 1840. Dom Pedro II vai ser tornado maior de idade com 15 anos, vai assumir o trono e vai, né, entre aspas, pacificar o Brasil. E aí nós temos aí o longevo segundo reinado de 1840 até 1889, 40 anos de governo de Dom Pedro II, que ao contrário do seu pai, era um estadista, um homem culto, era brasileiro, perdão, um homem de educação muito aprimorada, de uma habilidade política muito grande. Ele é considerado o primeiro grande estadista do Brasil, e ele vai ter esse longevo governo graças a algumas questões. A primeira delas, que eu acho muito importante, foi que no período regencial o café, né, vai começar a ser um produto de destaque no Brasil. E no todo o segundo reinado será a nossa principal pauta de exportação, né? Esse café que foi descoberto aí pelo mercado mundial, que está ligado à Revolução Industrial, está ligado ao fato do café ser um grande estimulante para as classes trabalhadoras, né, que naquela época trabalhavam longas horas, e se tornou a bebida do trabalhador, e ele foi desejado pelo mundo inteiro, o mercado europeu, o mercado americano. E nós vendemos tanto café lá fora que tínhamos recursos para as nossas importações, já que o Brasil continuava como herança do Brasil colônia, um país agroexportador. Então o café e a estabilidade econômica trazida por ele foi uma das razões. A segunda razão é que, como um estadista que era, Dom Pedro II vai abrir mão do poder executivo, vai criar-se uma emenda para a Constituição, vai se criar o cargo, né, de presidente do Conselho dos Ministros, que será o primeiro-ministro. Só que esse indivíduo era escolhido pelo imperador e referendado pelo parlamento. Por isso é chamado de parlamentarismo às avessas, ou seja, Dom Pedro II ele tinha habilidade. Como é que ele se garantia no poder? Ele ia revezando as duas grandes tendências políticas, né, que surgiram desde a nossa independência. Aqueles que queriam manter o centralismo e aqueles chamados de liberais que queriam descentralizar a administração do país, né, os localistas. E enquanto Dom Pedro, né, esteve à frente, né, escolhendo e revezando o poder esses primeiros ministros, né, do parlamento, escolhido por ele e não pelo parlamento, mas referendado pelo parlamento, então todo mundo queria ter um bom relacionamento com Dom Pedro II, e ele vai ter um longo governo desse período. É claro que vão acontecer algumas coisas tristes no segundo reinado, como a Guerra do Paraguai, né? Onde o Brasil, mesmo numa política de se impor, né, como grande potência da América e como um país autônomo em relação à Inglaterra, ele vai acabar fazendo aquilo que a Inglaterra queria, que é entrar num conflito com Solano Lopes do Paraguai, que na época estava se tornando a primeira nação industrializada na América Latina, e que para a Inglaterra isso era perigoso. A Inglaterra, que havia renovado os tratados lá na nossa independência, e que praticamente abastecia o mercado brasileiro,
E o mercado latino-americano viu uma ameaça nessa industrialização do Paraguai. E ela então vai acabar empurrando Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai. E mesmo depois da derrota, porque não tinha como Solano Lopes, apesar de ter o maior exército, ele não deu conta de enfrentar 3 nações ainda apoiadas, né, pela Inglaterra. Mesmo depois da derrota militar de Solano Lopes, né, o Conde Deu, marido da princesa Isabel, possível herdeira do trono, e o Duque de Caxias entraram no Paraguai, matando todos os homens acima de 5 anos e abaixo de 60. Foi um genocídio na América, além de destruir todas as infraestruturas industriais do Paraguai. Ou seja, o país mais promissor naquele momento se tornaria o país mais pobre e miserável da América. Isso é uma coisa triste na nossa história. Um outro ponto importante é o conflito que o Brasil enfrentou com a Inglaterra com respeito ao tráfico negreiro internacional. A Inglaterra, desde que fez a Revolução Industrial, ela passou a combater o tráfico negreiro. Era muito mais interessante para a Inglaterra que as nações aderissem, né, ao modelo de trabalho assalariado, porque o assalariado compra, é um potencial consumidor de mercado. Isso sem contar também que a Inglaterra tinha colônias ainda que produziam produtos que eram concorrentes do Brasil, que o Brasil oferecia muito mais barato no mercado internacional, porque era feito com trabalho escravo. Então havia uma pressão da Inglaterra para acabar com o tráfico negreiro. Isso estava inclusive nas exigências da Inglaterra para reconhecer a nossa independência na época de Dom Pedro I. Dom Pedro I chegou a assinar um acordo que até 1831 acabaria o tráfico negreiro para o Brasil. Ele acabou dizendo para a elite, que cobrou dele, que isso era apenas para inglês ver. Daí que veio essa expressão. Em 1831 ele abdicou. E Dom Pedro II manteve, né, a escravidão. Não é que ele manteve a escravidão. A escravidão ela era alimentada pelo tráfico negreiro. O escravo era muito barato durante o período do tráfico negreiro. Mas com a pressão da Inglaterra, na década de 50, dos anos de 1850, nós vamos ter o Bill Arbidin. Bill Arbidin está aí mais ou menos em 1845, onde a Inglaterra vai ser autorizada de afundar qualquer navio carregado de escravos. Isso vai inviabilizar o tráfico negreiro. Esforçou, né, o Brasil a publicar uma lei para que nós não acabássemos, né, com o tráfico negreiro por uma lei inglesa. Nós criamos uma lei brasileira que foi promulgada em 1850, que é a Lei Eusébio de Queiroz, que põe fim ao tráfico negreiro. A partir daí a escravidão ficou inviável no Brasil, ficou caro. Não dava mais para você tratar o escravo com violência, com trabalhos forçados, expondo, né, a saúde dos escravos, que já era fácil trocá-lo. A média de vida de escravo no Brasil durante o tráfico negreiro era 30 anos. Agora o preço do escravo vai subir, porque não tem mais o tráfico internacional. E agora, se você quiser que seu escravo produza, tem que tratar ele bem, então ele vai ficar caro. Tanto é que quando a princesa Isabel promulgou a Lei Áurea, quase ninguém mais usava escravo no Brasil. Muita gente não sabe disso, né? O pessoal fala, a princesa Isabel libertou os escravos. Não. A princesa Isabel, quando assinou no dia 13 de maio de 1888, foi uma forma dela tentar salvar ainda o Império, já que naquele momento o Império já estava sendo mal visto por vários setores, né? O que aconteceu? O Brasil foi se modernizando depois do fim do tráfico negreiro, justamente para substituir a falta de mão de obra. Essa modernização vai atender os novos fazendeiros do oeste de São Paulo, que não são donos de escravos, que usam trabalho livre, principalmente imigrantes que estão vindo, fugindo, né, da Revolução Industrial e das guerras que estavam acontecendo na Europa. A partir das guerras napoleônicas, a Europa mergulhou em guerra. Então você tinha de um lado gente sendo expulsa do campo por causa da Revolução Industrial, sendo obrigada a ser explorada nas fábricas.
ou então sendo convocado para a guerra, porque a Revolução Industrial teve isso, né? Transformou o homem em operário e em soldado. Ou ele estava suando para enriquecer o patrão na fábrica, ou ele estava derramando sangue para atender os interesses de disputas de mercado. Então muita gente estava vindo para a América. Então esses novos fazendeiros do Oeste de São Paulo vão começar a usar esse tipo de trabalhador. E, obviamente, eles vão querer ter participação política, mas a política da monarquia estava restrita àqueles donos de escravos que ainda tinham aquela mentalidade de barões, condes, né, que foram tornados nobres no período da vinda da família real. E essa gente estava encastelada no poder, e a monarquia, naquele momento, ela, ao invés de se modernizar com a modernização do Brasil, ela preferiu atender os interesses dessa aristocracia ainda escravista tradicional. E foi perdendo o apoio. Perdeu o apoio do exército, perdeu o apoio da igreja. Em 1870 surge o Partido Republicano. Esse Partido Republicano desistiu de qualquer descentralização por parte da monarquia, desistiu de tentar a se ajustar a esse modelo monárquico, né? E começa a defender o republicanismo. É claro que havia muitos republicanismos, né? Desde republicanismo que queria uma república popular, até esse republicanismo mais elitizado, mais do modelo americano, né? O poder aos ricos. Havia até um modelo republicano dentro do próprio exército. Esse exército que se organizou para a Guerra do Paraguai e que vai trazer para dentro dele ideologias burguesas do século XIX, entre eles o positivismo. Inclusive até o lema da nossa bandeira republicana, Ordem e Progresso, sai da ideologia positivista, que é ordem, amor e progresso, né? Então, esses militares, eles começam, então, a defender a República, depois que eles também veem que não há espaço para a participação deles, né? Essa visão elitista que eles adquiriram também, visão burguesa elitista. E, então, vai caber aos militares, obviamente, essa aliança com esses novos fazendeiros de São Paulo, principalmente, para o primeiro golpe militar da história do nosso exército. A história do nosso exército não é bonita, não. Né? Primeiro teve esse massacre, esse genocídio na Guerra do Paraguai, dentro do Paraguai, e agora um golpe que foi dado, que derrubou a monarquia no Brasil. Esse golpe militar, que foi o primeiro golpe militar da nossa história, que vai marcar a história do Exército Brasileiro, ele vai ser responsável, né, os militares, Deodoro da Fonseca, depois Floriano Peixoto, de consolidar a República. Mas é muito importante que nós compreendamos isso, né? De que a monarquia ela só foi escolhida por manter o status quo da elite brasileira. O setor agroexportador escravista, latifundiário, setor que surgiu lá, né, no Brasil colônia. Essa gente é que vai fazer a independência dentro desse modelo, de modo a não comprometer seu status quo, o latifúndio, o trabalho escravo e uma economia voltada para uma economia primária exportadora. Então esse era o compromisso de Dom Pedro. E um compromisso que Dom Pedro II tentou manter até o fim do tráfico negreiro, que acabou inviabilizando a escravidão e fazendo surgir, pela primeira vez no Brasil, uma burguesia agrária. Olha só, demorou, né? Mas aconteceu. A partir de 1850, vai surgir uma burguesia agrária no Oeste de São Paulo. Ela continua defendendo uma economia agroexportadora, mas ela é uma elite capitalista. Não é igual a do Rio de Janeiro, que investia todos os lucros do café em patrimônio, compras de escravos, e aumento do patrimônio. Essa nova elite quer investir
em atividades capitalistas, né? Podemos dizer que nascia o agronegócio ali, ainda nos moldes conservadores, como até hoje é o agronegócio brasileiro, né? Um agronegócio voltado à modernização, à capitalização do setor agroexportador, a modernização, mas sem ser o grande fomentador da indústria nacional. Atende ao interesse da indústria estrangeira, na compra de tecnologia, hoje, né, é um agronegócio modernizado, mas totalmente dependente da indústria estrangeira, principalmente norte-americana, e voltado unicamente e exclusivamente ao grande objetivo, enriquecer o setor às custas do empobrecimento do Brasil, às custas de ser contra a industrialização, à custa de desindustrializar o Brasil, como aconteceu na ditadura militar, né, no período pós-Vargas, né. Então, quando a gente começa a compreender que o projeto de independência esteve na mão desse setor, agroexportador, no caso escravista, e a crise do escravismo acabou comprometendo a monarquia que foi estabelecida para atender esse setor, e que ela não se moderniza para atender essa nova segmento do setor agroexportador, que é a burguesia agrária do Oeste de São Paulo, que vai estar no poder na Primeira República. Então a gente começa a entender por que a monarquia cai no Brasil e a República é implantada em seu lugar. Espero que você tenha gostado. São alguns pontos que eu quis chamar a atenção do período imperial. Claro que há muitas outras questões interessantes que você pode acompanhar. Há muito vídeo sobre cada um dos períodos, né? Primeiro reinado, período judicial, segundo reinado. Mas eu quis mostrar uma visão panorâmica e, principalmente, mostrar a monarquia sendo implantada para atender um setor que surge no Brasil colônia e que nunca mudou a mentalidade, né? Continua concentrador de terra, concentrador de riqueza e acreditando que a economia agroexportadora deve predominar no Brasil. É a turma do agrepop, agretec, agretudo. Esse problema do agretudo é que é o grande problema no Brasil. Porque em qualquer país desenvolvido, o agro gerou capital para o desenvolvimento da indústria. O medo, né, de surgir uma burguesia industrial que tira essa gente do poder sempre foi a grande razão do anti-industrialismo da elite que surgiu na colônia, que durante o Império não deixou desenvolver a indústria, que durante a República Velha também não vai desenvolver, não vai deixar desenvolver a indústria. Então nós temos aí, depois nós vamos estudar, em momento oportuno, a Era Vargas, que foi o período da industrialização do Brasil. Obrigado pela atenção, espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir. Se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever. Ajude a divulgar os nossos vídeos. Fique com Deus.